tribuna da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, comentou as notícias de que ministros do Supremo Tribunal Federal pediram explicações ao presidente pelo decreto que concedeu graça ao deputado Daniel Silveira. Eduardo Bolsonaro lembrou vários indultos concedidos por presidentes anteriores a condenados por corrupção e questionou: o que vai acontecer se o presidente Bolsonaro não responder ao STF? O deputado perguntou: será que o STF vai ousar descumprir um decreto presidencial, coisa que nunca aconteceu nesse país? O deputado Eduardo Bolsonaro lembrou que a Constituição prevê a imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos. O deputado apontou ainda que o decreto de graça citou o próprio ministro Alexandre de Moraes e disse: a gente quer ver se o STF vai ter a coragem de passar por cima de um indulto presidencial. Eu torço para que isso não ocorra, porque essa instabilidade não é boa para ninguém. Isso não é uma briga entre um ou outro poder, não. Todos têm que se ater à Constituição se quisermos viver em harmonia. Pouco depois, o deputado Carlos Jordi retomou o tema do decreto presidencial, mencionando a notícia de que a ministra Rosa Weber abriu prazo para o presidente explicar o decreto. Jordi disse: isso é uma piada, só pode ser uma piada. O presidente vai explicar para a ministra Rosa Weber ler o artigo 84 da Constituição, que diz que compete privativamente ao presidente conceder indulto, que inclusive já foi concedido por diversos presidentes antes do presidente Bolsonaro. O deputado lembrou anistias concedidas a corruptos condenados e afirmou: não houve essa comoção, embora a indignação da população tenha sido imensa. Jordi concluiu citando o texto de um jurista que explicava que o indulto ou graça é ato privativo do presidente da República e revelando: esse jurista é ninguém menos que Alexandre de Moraes. O assédio ao deputado Daniel Silveira é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos ou cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. Além de ter tido a sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime, a Folha Política, atualmente, tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gente, eu pedi licença aqui, peguei com o colega deputado Carlos Jordi algumas notícias de jornal. Talvez seja aí o deputado do Rio de Janeiro que mais tem acompanhado de perto as injustiças e perseguições que ocorrem contra Daniel Silveira. E olha que interessante aqui. Rosa Weber dá 10 dias para a presidência da República explicar perdão a Daniel Silveira. Outra notícia. Indulto beneficiou José Dirceu, condenado no mensalão no governo Dilma. Relembre. E o filho dele está aqui hoje. Indulto de Temer dá perdão de pena a condenados no mensalão e da Lava Jato. E esses indultos aqui não foram tão polêmicos quanto, prezado colega Alberto Neto, quanto que está sendo dado agora a Daniel Silveira. Será que o problema é que tem que ser corrupto e vagabundo para receber o indulto e não acontecer nada? E pergunto aqui, Luiz Lima, o que vai acontecer se o presidente Bolsonaro não responder o STF? Será que o STF vai ousar em descumprir um indulto presidencial, coisa que nunca aconteceu nesse país?
E outra coisa também, eu acredito que hoje o sentimento que se tem dentro dessa casa é que Daniel Silveira, caso fosse posto novamente em votação um processo sobre a suspensão do seu mandato, cassação, seja lá o que for, eu não sei se teria voto suficiente não, porque já falei isso daqui. Alguns deputados falavam na Rádio Corredor, nível boato, que a ideia era só dar um susto, que seriam alguns poucos dias. Eu votei contra a prisão do Daniel Silveira, mas estou querendo dizer é que o STF já extrapolou em muito essa sanha persecutória. Se chegar aqui, deputados, se a gente sair na rua aqui, uma pessoa der um tiro na outra, o assassino não pega 8 anos e 9 meses. Em Santa Catarina eu lembro de um caso que um bandido, um traficante, foi preso em flagrante com a R15 na mão e no dia seguinte saiu na audiência de custódia. E vão prender uma parlamentar por falar. Imunidade parlamentar garantida na Constituição. E relembro aqui, a imunidade parlamentar era: deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. Para o texto, capitão Alberto Neto, ficar ainda mais claro, teve uma PEC em 2001 que inseriu a palavra quaisquer. Então nós somos civil e penalmente isentos, né, de qualquer tipo de ação por quaisquer opiniões, palavras e votos, quer você goste, quer não. E a tacada de mestre para concluir, presidente: Jair Bolsonaro colocou a própria decisão do Alexandre de Moraes no seu decreto de graça a Daniel Silveira. A gente vai querer ver se o STF vai ter a coragem de tentar passar por cima de um indulto presidencial. E eu torço para que isso não ocorra, porque essa instabilidade não é bom para ninguém. Isso daí não é uma briga de um poder contra o outro, não. Todos têm que se ater à Constituição se quisermos viver em harmonia. Muito obrigado, presidente. Senhora presidente, bom, essa semana nós estamos vendo uma grande discussão, um grande debate sobre a constitucionalidade do indulto concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Pessoas que antes aplaudiam o indulto de corruptos, de vagabundos que foram presos na Lava Jato, questionando a decisão do presidente. Inclusive, a ministra Rosa Weber, vejo uma reportagem aqui que ela dá 10 dias para a presidência da República explicar o perdão a Daniel Silveira. Isso é uma piada, só pode ser uma piada. O presidente da República, ele vai explicar para a ministra Rosa Weber ler o artigo 84, inciso 12 da Constituição, que diz que compete privativamente ao presidente da República conceder indulto, que inclusive já foi concedido por diversos presidentes antes do presidente Bolsonaro. Recentemente, o ex-presidente Temer concedeu indulto, perdão de pena a condenados no Mensalão e Lava Jato. Não houve essa comoção acerca da sua constitucionalidade, embora a indignação da população tenha sido imensa. Também, Dilma, indulto beneficiou José Dirceu, condenado no Mensalão no governo Dilma. Relembre, Dirceu e Genuíno foram indultos genéricos que, obviamente, foram feitos para englobar esses dois canalhas que saquearam a nação nos maiores esquemas de corrupção do nosso país, através do partido que promoveu os maiores escândalos de corrupção do nosso país. E também Lula, que deu refúgio a Cesare Battisti, que assassinou diversas pessoas na Itália e tinha tido a sua condenação. Inclusive, o próprio STF determinou que ele fosse extraditado e Lula negou essa extradição, por ser uma competência privativa também do presidente estabelecer que se deve ou não extraditar um preso. E aí, eu vejo também hoje uma reportagem em que diz que o judiciário pode julgar indulto de Bolsonaro, diz Moraes. Para contrapor o ministro, eu trago aqui as palavras de um renomado jurista que fala que essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional, é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar. O ato de clemência constitucional não diz respeito à separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo com o devido respeito às posições em contrário na política criminal. É um mecanismo de exceção contra o quê?
aquele que tem competência ao presidência da República entender excessos da política criminal genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Esse jurista é nada mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Deputado